Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Muito bom ter você por aqui. Deixa eu já dizer que me pediram para fazer análise de alguns livros. Vai ter, tá? O vídeo está sendo feito e vai ter indicação de livros aqui, ok? Dito isso, vamos continuar nossa análise sobre uma coisa que eu falei num dos vídeos passados, quando eu mencionei que algumas pessoas querem pregar, dar palestras, falar na igreja e dizem assim, não, nós precisamos de unção, né? O cara precisa ser ungido. O outro já pensa diferente, né? O outro já fala assim, não, tudo bem, nós precisamos realmente, porque ninguém dentro da igreja pode ficar sem oração, mas se você não tem a técnica de oratória, se você não tem a eloquência, não vai funcionar. Eu iria até mais longe, diria assim, como eu já disse, o que te falta, pregador, é catequese. Então você pode ter essas duas coisas. Se a tua catequese não for boa, tua pregação vai ser ruim, por melhor que você fale ou por mais ungido que você acredite ser. Ah, Leandro, que absurdo, como é que pode se o cara é ungido? Mas o cara é ungido mesmo, meu querido. A pessoa pode ter ares, né, e parecer muito ungido. É nesse sentido. Parecer muito, né, muito sábio, ter aquela pose, quando você olha assim, você pensa, nossa, é um santo em vida. Na maioria das vezes é teatro. Não que a pessoa está fazendo teatro, mas vira uma caricatura. E tem muita gente fazendo isso. Assim como tem uns caras assim que tem a eloquência, fala super bem, usa termos às vezes poéticos, palavras difíceis e tal. Isso aí, gente. Qualquer herege tem. Eu não vou gastar muito seu tempo com esse vídeo não. Eu só quero que você pense no seguinte. Vamos colocar, né? Porque eu fiz a crítica aqui, já estou dizendo que qualquer herege pode falar muito bem ou aparentar ser um cara ungido. Não é ungido verdadeiramente, né? Porque a unção, né? O ungido, né? O Cristo, que ungido quer dizer Cristo, né? Vive a verdade, fala a verdade. Ele não precisa, inclusive, de muletas, né? Porque você pode acabar usando a tua eloquência, a tua capacidade de fala, as suas técnicas de discurso, de oratória, como uma muleta para compensar o fato de que você não tem nenhuma intimidade com Deus. E também pode usar desses artifícios aparentemente de um cara ungido, espiritualizado, religioso, para esconder a tua falta de técnica. Então aí, né, lembra que eu comentei que já cansou, né, esses discursos ou muito psicologizados, que aí é da turma mais eloquente, que aí fala bonitinho, aí tem que ter aquelas palavras, até muda o tom, né, fica um tom mais macio na voz, ó a técnica, um tom mais macio para falar com você, meu irmão, minha irmã, você que está aí. E também os ungidos, que aí não vai ter esse tipo de técnica, mas vai fazer o quê? Vai gritar, vai falar alto, vai usar termos às vezes que ele leu na Bíblia ali para ver se pega. Então tire as sandálias dos pés e aí grita com você, agora chegou a sua vez, a unção chegou, e aí, né, faz tudo aquele monte de coisa, né, e pede pro cara cantar música, né, para pegar você ali na agitação. Tudo isso pode ser uma técnica muito boa, muito bonita, às vezes pode realmente tocar nas emoções, dependendo do que fala, mas terá sido realmente eficaz no sentido de cumprir o objetivo daquilo que é a pregação? É isso que a gente tem que pensar. E, novamente, dizendo isso, eu não estou dizendo que eu sou o melhor pregador do mundo ou o especialista de pregação, mas eu quero fazer as pessoas acordarem assim como eu também assisto pregações e faço, né, dou palestras, dou catequese, e eu sempre tento fazer ali vamos dar uma analisada para ver se tá bom, se tá correto o negócio. Para eu não fazer uma catequese, né, fique caricata,
né? E os meus catequizandos, não sei se eles assistem esse vídeo, né? Mas se assistiram, coloca aí, fala assim, ó, o Leandro faz piada, o Leandro faz brincadeira, né? Ele tira um sarrinho, né? Eu faço alguns comentários, mas eu tento hoje ser eu mesmo, né? Não inventar, não criar um personagem. Ah, mas você já fez isso? Já. A gente vai falar o quando é que dá pra ter alguma coisa mais assim, principalmente pra quem é de primeira viagem, quem tá começando, né? Ah, tem um estilo próprio. Quem tá começando tem estilo próprio? Impossível. Impossível. Mas a gente fala isso num próximo vídeo. Mas hoje eu queria só deixar claro pra vocês assim. Vamos pensar aqui, ó. Nós tivemos no século IV um padre que era muito respeitado no local onde ele vivia, né? Ele era um diácono, mas depois ele foi ordenado, né, pelo patriarca e tudo mais. E ele era ali próximo de Alexandria, tanto que ele é chamado de Ário de Alexandria. E ele teve inclusive uma treta com o bispo dele na época. Por quê? Ele era muito bom, inclusive ele era muito bom catequista. Catequistas, cuidado! Ele era muito bom catequista. E ele era muito bom, sabe com o quê? Com musiquinhas, ele criava versinhos para as pessoas aprenderem a catequese, para as pessoas aprenderem a doutrina. Tinha uma facilidade. Só que ele não acreditava que Jesus era Deus. E aí tinha um versinho que ele dizia: houve um tempo em que Deus não era pai. E isso começou a propagar, né? Propagar. Por quê? Porque ele cantava, isso chegava né? Não tinha rede social, internet, TV, nada disso. Então como é que a coisa se propagava? Bom, você canta num local que está próximo de pescador, né? De mercador. Esse pessoal viaja para ir comprar, para vender e tudo mais. O que acontecia? Essas pessoas saíam cantando a mesma coisa, o negócio começou a ganhar força. E ele começou a convencer, inclusive, outros bispos. Né? Teve um bispo chamado Eusébio que foi na onda. E isso gerou uma treta de quase um século. Mesmo com os dois concílios no quarto século, de Niceia e Constantinopla. Mas principalmente porque depois do de Niceia, que a heresia ariana ganhou força. Muita força. Ganhou bispos, ganhou padres, ganhou leigos, ganhou imperadores. E o negócio começou a ganhar força. A ponto de Atanásio dizer, né, a igreja dormiu católica e acordou ariana. Então imagine o tamanho da crise. É uma crise sem precedentes. O negócio tomou conta. O próprio Atanásio, Santo Atanásio, sofre 5 exílios. De ser expulso de um local. Não, você está criando a divisão na igreja, Atanásio. Por isso, né? Porque como ele estava batendo de frente com uma opinião que estava se tornando vigente na opinião, não na doutrina, mas na opinião de padres e bispos, eles começaram a influenciar também os imperadores. Aí os imperadores expulsavam Atanásio, né? Sai daqui! Então, veja, um homem eloquente, um homem do discurso, um homem muito bem nos discursos e nas explicações, mesmo tendo entrado em treta com o bispo dele, ele ganhou do bispo. E estava ganhando, não só pelos seus discursos, mas porque como envolveram outros padres e bispos e tudo mais, surgiu o arianismo. Então esse aí é um exemplo de eloquência. Olha, o cara fala muito bem, explica muito bem, até canta música. Aí ele vai lá e canta a música. E você canta junto. E a música fala mentiras e erros. Quantas pessoas assim, né? Quantas músicas hoje em dia às vezes altera a oração, muda não sei o que, as pessoas cantam achando que tá tudo certo. Tem culpa? Talvez tenha por não saber, né? Porque quem tá cantando também não sabe nada de catecismo, né? Aí acha que é coisa só de catequista. E aí a doutrina da igreja vira apenas uma teoria. Então realmente você não está entendendo nada. Né? Então você precisa revisar seu catolicismo. Mas não tem só a questão da eloquência. Nós temos a questão do homem espiritual. Do ungidão. Né?
que é o quê? É o pessoal que não sabe que existiu no século II um cara chamado Montano, né, que esse aí falava do fim do mundo, da volta de Cristo, e ele se apresentava como uma representação do Paráclito. O cara era um Espírito Santo. O montanismo, né, se o arianismo é uma heresia que a gente pode falar mais baseada em Jesus, o montanismo é um negócio mais Espírito Santo, né, mais na linha ali do Espírito Santo, né? E numa espiritualidade, ele vinha e pregava com vigorismo moral, né, jejuns, e proibia certas coisas, proibia martírio e tudo, não, proibia tudo, proibia casamento, né? E ele se apresentava como a representação humana do Paráclito. Paráclito é o advogado do Espírito Santo, né? E ele tinha duas meninas, né? Não era namorada, não era isso não. É que elas o acompanhavam, a Priscila e a Maximila, como se fossem duas intercessoras, para ficar fácil para você entender. Como se fossem duas intercessoras, então eles oravam pelas pessoas, faziam profecias, né? Diziam que, né, o Senhor estava tocando pessoas, curando e tudo mais. Não são. Né? Além desse rigorismo moral, ele se dizendo encarnação de Espírito Santo, e ele que batizava em nome do Pai, do Filho e de Montano. Ele mudou! Ele mudou até a oração trinitária, sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Montano. Olha! É lógico que também foi condenado essa heresia, mas ela causou um impacto. Por quê? Porque eles faziam as orações e pediam, né, e vinham para as unções, para as pessoas e tudo mais, e profecia, e aquela agitação, você imagina, né? A gente tem exemplos hoje, não é só dentro da igreja, né? Você vê aí, direto eu recebo vídeo, o pessoal manda, o pessoal girando, pulando, né? Eu não estou falando de show, de louvor, esquece isso, estou falando, por exemplo, quando mostra esses cultos, né, que o pessoal fica girando, você fala, ué, mas por que tá fazendo isso? Ninguém nem sabe o porquê mais, né? Já misturou tanto as coisas. Então, nós tivemos o Montano, né, o montanismo aí, que era o ungidão. O cara era tão ungido que ele era o Espírito Santo, né? Ele se declarava o Espírito Santo, então ele era o portador dos dons do Espírito Santo, então todo mundo recebia os dons e os carismas através dele, isso era o que ele alegava. E você tinha Ário, que defendia que Jesus não era Deus, um se dizendo ungido, o outro o eloquente, o entendido da doutrina, o que compreende as coisas. Olha o problema aí. Você vai continuar confiando em você? Nas suas coisas? Né? É lógico que a gente tem que ter uma confiança natural, mas você vai confiar plenamente nos seus sentimentos e nos seus posicionamentos e não vai sempre revisar e fazer uma análise de consciência, aí, um exame de consciência, uma análise das coisas que você estudou, do que você verificou, de como você reza. Você não faz isso naturalmente, isso não é uma coisa comum, então cuidado, porque é muito provável que você vai confiar demasiadamente nas suas convicções e você pode estar começando a atrair Jesus sem perceber. Você pode estar começando a se declarar mais Espírito Santo do que o próprio Espírito Santo. E aí, certamente, você estará longe da verdade e estará vivendo uma mentira. Então, muito cuidado. Precisa ter unção? Claro que precisa. Precisa ter eloquência, saber falar, saber, né, as técnicas de oratória? Com certeza, você precisa ter as duas coisas. Mas tenha também o catecismo junto, assim como a Sagrada Escritura, e revise, mesmo que sejam coisas que você já tenha um certo conhecimento. Nós já fizemos um vídeo aqui muito antigo, do começo do canal, que eu falo, volte ao básico, faça o básico, porque o básico precisa funcionar. Isso é tão real que até nos esportes o pessoal fala, olha, volte a fazer os fundamentos, porque os fundamentos vão dar a condição de você fazer melhor uma ação às vezes mais complexa, mais difícil. Então pense nisso e
postura na hora de dar a sua palestra, a sua pregação, o seu testemunho, para você não sair dali se achando, né, a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.